Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje temos mais uma atividade do ciclo de palestras dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, da Agência de Educação Digital e à Distância da UFMS. Se você está chegando agora por aqui, sempre na última semana do mês, nós vamos receber no canal da GEAD convidados e convidadas muito especiais, grandes pesquisadores e pesquisadoras de cada área, trazendo conteúdo de qualidade e contextualizado com as demandas de atuação profissional de vocês, futuros especialistas. Essas conversas serão mediadas pelos nossos coordenadores de curso, que convidaram pesquisadores especialistas em diversas temáticas relacionadas às áreas de atuação dos cursos, para tornar possível essa ação que vai agregar outras oportunidades de aprendizagem na sua trajetória da pós-graduação. E para não perder nenhuma atividade do ciclo de palestras, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações de todas as transmissões. Você também pode convidar outras pessoas para acompanharem o ciclo de palestras no canal da GEAD. Quem assistir ao vivo receberá um certificado de participação. É importante lembrar que todas as palestras ficarão disponíveis no nosso canal, caso você queira compartilhar ou assistir novamente. Queremos agradecer nosso convidado de hoje, que reservou um tempo na sua agenda de forma voluntária para se conectar conosco e compartilhar conhecimentos nesse espaço virtual. E agora passo a palavra para a professora Ana Carolina Pontes Costa, coordenadora do curso de Tutoria em Educação à Distância, para conduzir as atividades de hoje. Desejamos uma excelente palestra e até breve. Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra deste nosso ciclo de palestras que está acontecendo, que irá acontecer ao longo deste ano inteiro, sempre na última quarta-feira do mês. Então, é uma alegria ter vocês aqui com a gente. A data de hoje foi reservada para um convidado muito especial que já esteve conosco, durante o ESUD. Então, um professor que já esteve aqui em terras sul-mato-grossenses. Queria muito agradecer inicialmente a sua participação. E para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Ana Carolina Pontes Costa, atualmente coordeno o curso de pós-graduação em Tutoria em Educação à Distância. Sou professora aqui da UFMS, da Faculdade de Educação, trabalho diretamente aqui na GEAD. Tenho graduação em Pedagogia, mestrado em Educação Social pela UFMS Campus do Pantanal e doutorado pela PUC do Rio de Janeiro. E hoje estarei como mediadora desta palestra. Então, a dinâmica vocês já conhecem, o professor vai ter um momento de fala e, ao final, teremos 20 minutos de perguntas em que nós faremos um apanhado daquelas que são mais recorrentes. Então, se ao longo dessa palestra você tiver alguma dúvida, tiver alguma observação importante, coloca no nosso chat que, ao final, nós faremos aí um momento de perguntas e de diálogo com vocês. Então, quem nós estamos recebendo hoje com muita alegria é o professor Sérgio Roberto Killing Franco. Ele é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor dos programas de pós-graduação em Educação e em Informática da Educação. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, mestrado em Educação e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele já foi coordenador do programa de pós-graduação em Educação, pró-reitor de graduação, secretário de Educação à Distância, diretor da Faculdade de Educação, diretor do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação. Dentro do seu currículo também, ele foi membro do Conselho Nacional de Educação do CNE e vice-presidente da Câmara de Educação Superior deste conselho.
Foi presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAS, do Ministério da Educação, e presidente da Associação Universidade em Rede, a Unirede. Ele também exerceu o cargo de diretor de Políticas de Educação à Distância do Ministério da Educação. Professor Sérgio, é uma alegria ter você aqui conosco, ainda mais com esse currículo de ter passado por tantas instâncias dentro da universidade, como também fora dela, conhecedor, né, da sistemática também das políticas, da parte que organiza a política pública, né, da educação à distância. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco. Fique à vontade, agora com os seus 40 minutos, para mais ou para menos. Nós falamos que aqui tudo é bastante flexível. E então, estamos aqui à disposição. Obrigado, Ana Carolina. Uma boa noite a todas e todos e todos que estão acompanhando aqui. Já me disseram que é um grupo bem grande. Realmente, com muito gosto, estou aqui atendendo esse convite para participar desse ciclo de palestras. Me honra muito o convite aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu vi que a Carol deu uma trancada ali para falar o nome da minha universidade, a sigla, que tem uma brincadeira até que a gente faz, que nem gaúcho consegue dizer a sigla da universidade, que seria UFRGS, né? Então a gente diz URGS, que era o nome antigo da universidade, sem o F de federal, então ela já ficou conhecida desse jeito. Bom, eu vou falar aqui do histórico da educação à distância no Brasil, e quando eu estava pensando, preparando aqui essa fala, eu lembrei não é bem o personagem, o narrador do poema Ijuca Pirama, em que ele termina dizendo: meninos, eu vi. E, de certo modo, o que eu vou fazer é contar muito da minha história, né, do que eu acompanhei nessa história de educação à distância. Não tudo, né, não acompanhei tudo, porque não sou tão velho assim, mas tenho uma quilometragem aí para poder contar um pouco das coisas. Eu vou fazer, eu tenho aqui uma apresentação, muito mais essa apresentação é porque eu vou falar de muitos nomes, siglas, etc., e é bom para fixar, ter isso por escrito, né? Porque às vezes até quando a gente fala uma sigla, nem sempre se compreende bem quais são aquelas letras que fazem parte daquela sigla. Algumas das informações que eu vou dar, elas são exemplos e não necessariamente esgotam as possibilidades, né? Então, eu quero já deixar isso registrado assim, para não ficarem pensando, bom, mas será que não tem algo a mais? Certamente tem mais do que eu vou trazer aqui, mas eu vou um pouco contar essa história, e eu acho que é um pouco nessa condição de testemunho ocular da história, para poder trazer para vocês. Bom, então, começando então essa ideia então, do histórico da educação à distância no Brasil, ao falar dessa educação à distância, desse histórico, eu acho que a gente tem que primeiro fazer uma referência a algo para além do Brasil, né? E aqui eu vou falar um pouquinho da história da educação à distância no mundo. Eu tenho por padrão usar a sigla EAD com as 3 letras maiúsculas. Isso aqui na verdade, realmente, no Brasil tem sido adotado muito o A minúsculo, como é o símbolo aqui da UFMS Digital, porque esse A é só a preposição a, né, educação à distância. Na verdade, a sigla ela surge da ideia de educação aberta e à distância, né? Mas aí uma decisão pessoal minha de deixar isso, usar a sigla tradicional, a sigla antiga. Coisa de velho. Bom, eu começo aqui trazendo a primeira frase ali em vermelho. Hoje já não se ouve mais as pessoas falarem, mas se você pegar alguns trabalhos um pouco mais antigos, da década de 90, dos inícios dos anos 2000, você vai encontrar muito trabalho dizendo que a educação à distância é muito antiga, que as cartas de São Paulo já é um exemplo de educação à distância. Então, a primeira questão muito importante é assim, as cartas de São Paulo não são um exemplo de educação à distância. Educação à distância não é algo que surge
na antiguidade, né, para uma maneira de tentar justificar a existência da educação à distância pela sua antiguidade. Não, assim, senão uma mãe que manda uma mensagem do WhatsApp para o filho dizendo lembra de olhar para os dois lados quando for atravessar uma rua, ela estaria fazendo educação à distância. Não é isso, né? Então, a gente vai considerar educação à distância a partir de iniciativas que foram criadas no século XIX, né? Aí tem uma briga entre os países, quem é que inventou, quem é que foi o primeiro a fazer, né? Inglaterra, Estados Unidos, França, tem coisas... em todo caso, a educação à distância ela surge como ensino por correspondência, porque era o principal meio de transmissão que se tinha de conhecimentos através de cartas, né? Então, algo que fosse escrito e que fosse enviado, né, pelo correio para as pessoas poderem ter acesso a determinadas informações e terem a sua formação. Claro que com o advento do rádio, né, no início do século XX, isso ganha uma outra dimensão, mas mesmo assim o ensino por correspondência ele por muito tempo é o central do que se faz de educação à distância. E eu gosto de trazer o caso da França, porque a nossa bibliografia sobre educação à distância ela é muito norte-americana. E os Estados Unidos fazem muito como a TV Globo, parece que só existe aquilo que eles fizeram, né? Quando a gente olha a história da televisão, parece que só o que a Globo fez é que aconteceu. E a França tem uma questão muito importante, porque a França é talvez o primeiro país que faz educação superior à distância. Ou pelo menos ela é um país que vai fazer educação superior à distância, uma iniciativa que é organizada em 1914, mas aí exatamente é o ano que começa a Primeira Grande Guerra, e vai ser efetivado só depois de terminada a guerra, né? A França é invadida, etc., e ganha uma dimensão muito especial em 1917, depois de terminada a guerra, que a França era um país para as dimensões europeias, um país grande, do tamanho do estado de São Paulo, o Mato Grosso do Sul, mas mesmo tamanho também, né, se eu não me engano, e a França estava destruída, as pontes estavam destruídas, a comunicação estava muito difícil. Fazer com que as pessoas fossem até Paris, né, que era o grande centro, né, intelectual da França, era Paris, ainda hoje é, né, o principal centro intelectual, mas hoje tem universidades também espalhadas em outros lugares, mas fazer com que elas fossem até Paris ou fossem a algum grande centro era muito complicado porque o país estava destruído e o que precisava era reconstruir o país. E a França, então, decide, nesse início do século XX, começar a fazer formação, e isso é bem interessante, de engenheiros civis e arquitetos à distância, por ensino por correspondência. Por que engenheiros civis e arquitetos? Porque tinha que reconstruir o país, tinha que fazer pontes novas, tinha que construir casas, prédios, escolas, hospitais, tinham que ser reconstruídos, e precisava ter essas pessoas nesses lugares. E o centro, a tradução seria o Centro de Artes e Ofícios, né, Arte e Métier, existe até hoje, o CNAM, que oferece cursos à distância em nível técnico ou superior, mas também existem outros centros que a França faz também de educação à distância. Mas é muito interessante porque ela decide fazer educação à distância devido a uma necessidade do país. Isso vou fazer esse link depois quando a gente falar da UAB, tá? Porque não é uma decisão de que vamos fazer educação à distância para que para que a gente faça uma expansão da educação. Não era essa a intenção. A intenção era o que a gente precisa formar e aonde a gente precisa formar. Não dá para trazer o pessoal para o grande centro. Então, eu tenho que conseguir fazer com que essa formação aconteça lá. É possível fazer uma formação de engenheiros civis por correspondência? Eles fizeram. Claro, vai haver uma série de
aspectos importantes de práticas, etc., que acontecem quando vai se fazer esse tipo de curso. Mas não vou entrar no detalhe disso aqui. A gente tem referências importantes da educação à distância na educação superior, porque a gente tem experiência de educação à distância no mundo todo. Mas alguns países têm uma marca importante na educação superior à distância. A Inglaterra é muito famosa pela Open University, embora a maioria dos cursos da Open University não sejam cursos superiores, sejam cursos muito mais do tipo de extensão, né? Mas a França e a Alemanha têm uma tradição muito grande de cursos superiores, né, que a gente tem de graduação, bacharelados, licenciaturas, né? No Brasil a gente chama de licenciatura, formação de professores. Claro que tinha uma questão muito importante. França, Inglaterra e Alemanha eram países que tinham muitas colônias, e o uso da educação à distância também para formar os seus quadros que estavam nas colônias, né? A Alemanha perde as colônias na Segunda Grande Guerra, mas a tradição fica, né, de formar os alemães que estão em outras terras, né, e a formação da Inglaterra e da França para os seus cidadãos, especialmente os brancos que estão na África, por exemplo, ou na Índia, no caso da Inglaterra, ou na China. Eu coloquei do outro lado outros 3 países com experiências interessantes, não tanto marcados pela questão colonial, mas marcados por situações muito próprias deles. Um pouco diferente a Espanha, que tem a ver com a relação com as suas ex-colônias, né? Mas a Espanha tem a experiência muito interessante da Universidade, da UNED, Universidade de Educação à Distância, uma universidade pública, exclusivamente à distância, e as experiências do Canadá e da África do Sul. O Canadá, o segundo maior país do mundo em extensão geográfica, né, então com muitos vazios, né, e precisando de usar a educação à distância para poder chegar nesses lugares, e a África do Sul, que não é tão grande assim, né, mas é um país com uma dimensão considerável, com desertos, com situações também de vazios demográficos. A África do Sul tendo um trabalho muito grande também de educação técnica e tecnológica à distância, né? Então são países que são referências importantes. Não são os únicos países que fazem educação à distância, né? As experiências nos Estados Unidos não são muito interessantes, são mais de instituições privadas com fins lucrativos. As grandes universidades usam muito mais a coisa da educação aberta, né, e não da educação à distância, né, então não é uma educação que dá certificado, que dá diploma, etc., na grande maioria das universidades, mas existem também experiências de universidades até que vendem diplomas, né. Mas vamos para o Brasil. Quando se fala da educação à distância no Brasil, a gente tem que pensar que existe uma primeira fase da educação à distância no início do século XX. Existe uma discussão, quem é que primeiro faz a educação à distância? A Marinha tem algumas experiências, o Exército, e que datam, a gente não tem, da década de 1870 até. Mas se usa dizer que o marco inicial da educação à distância é com o início da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né, que é a primeira rádio que se tem no Brasil, e começa a fazer cursos, especialmente cursos de alfabetização, cursos de formação geral, muito ligados para a questão da educação básica. Aqui, Roquete Pinto é o grande nome, né, que vai fazer isso. Então, aí já vem uma coisa interessante, quando surge no Brasil a educação à distância, já está ligada muito a essa questão da tecnologia, né, porque o rádio era a grande tecnologia isso aqui estou falando da década de 1920, né. Mais adiante, já no regime militar, pós-64, há um grande movimento de educação à distância chamado Projeto Minerva, que é um programa de alfabetização pelo rádio, né, que durou muito tempo, então a educação à distância pública ela está muito mais ligada à ideia da educação básica, da formação básica, da alfabetização, do início da escolaridade. Mas também logo nas primeiras décadas do século XX surgem instituições privadas que vão fazer principalmente educação profissional.
E 2 institutos são muito marcantes nessa história. Não são também os únicos que fizeram, mas são marcantes. Um que existe até hoje, que é o Instituto Monitor, e outro que existiu até pouco tempo atrás, até onde eu sei, ele não existe mais, mas eu posso estar errado com essa informação, que é o Instituto Universal Brasileiro. Quando eu era menino, todo gibi que se comprava, né, revista em quadrinhos, sempre tinha propaganda do Instituto Universal Brasileiro, e eu me lembro que eu queria muito fazer um curso desses, eu sempre gostei muito de mecânica, e meu pai não quis pagar o curso era barato, mas para fazer o curso de mecânica do Instituto Universal Brasileiro, não bastava comprar os fascículos, né, receber os fascículos, que eu tenho até a coleção toda ela aqui na minha biblioteca, que eu comprei depois mais tarde, mas era preciso comprar uma caixa de ferramentas muito complexa para uma oficina mecânica completa, e era preciso ter um carro para desmontar, porque a prática era muito importante nesse tipo de curso. Então, mesmo que o curso era por correspondência, mas boa parte dos técnicos, dos mecânicos de automóveis, técnicos de aparelhos eletrônicos que passaram a trabalhar durante o século XX, na segunda metade do século XX, fizeram sua formação no Instituto Universal Brasileiro ou no Instituto Monitor. A diferença é que o Instituto Monitor, ele até hoje é um instituto que dá educação profissional certificada. O Instituto Universal Brasileiro trabalhava com a ideia da educação aberta, um pouco de que eu dou a formação e digo que o sujeito fez a formação, mas eu não dou o certificado, né, que lhe dá uma habilitação profissional. O Instituto Monitor sempre teve esse cuidado de ter também o certificado, e por isso os cursos até eram um pouco mais caros, e tinha uma série de cuidados sobre as avaliações, etc. Mas o importante é marcar isso. A educação básica, a educação pública à distância foi principalmente voltada à educação básica, né? Teve experiências também utilizando, né, inspiradas até no trabalho do Paulo Freire, que se tentou usar a educação à distância. No início da Universidade de Brasília se começa a fazer algo assim, mas muito voltados para a educação básica. E na educação à distância privada, muito voltado para a educação profissional, né? Não necessariamente, até nessa época não tinha tanto essa questão da certificação, né? Mesmo que o Instituto Monitor tivesse esse cuidado, e tem esse cuidado até hoje. Bom, em 1996, então só no finalzinho do século XX, que a EAD aparece na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a primeira vez que ela aparece na legislação. Então já recebi pergunta de alunos dizendo assim, perguntando, mas então quer dizer que antes era ilegal fazer educação à distância? Não era ilegal fazer educação à distância, mas não se dizia o que era essa educação à distância. Então o artigo 80 da LDB, curioso, é um artigo no final da LDB que vai falar da educação à distância. E é bem interessante porque no início da LDB, a LDB tem um texto um pouco confuso sobre os níveis e as modalidades, e ela vai falar lá no artigo 80, no finalzinho, de que a educação à distância é uma modalidade, mas ela não está tratando junto com as outras modalidades, a educação especial, né, principalmente a educação especial, no texto da LDB, que vai aparecer como modalidade, educação de jovens e adultos também, né? Mas ela vai tratar então isso lá no fim, e se vocês forem olhar o que está escrito no artigo 80, e aconselho vocês a consultarem a lei lá e olhar o que está escrito, a gente vê que ela está voltada muito para uma ideia de educação usando televisão, tá? E realmente as iniciativas governamentais que surgem a partir da LDB. Então, o governo Fernando Henrique Cardoso, então, em 1996, a aprovação da LDB, e em 1998 vai se fazer o primeiro decreto que regulamente esse artigo 80, que vai dar a definição de educação à distância, que vai permitir isso. Qual é a experiência que se tinha já acontecendo no Brasil no setor privado? Era o telecurso da Fundação Roberto Marinho. Então, que pegou aqueles princípios com muito dinheiro público também, né, o dinheiro do Sistema S,
para que fizesse formação aí já de ensino fundamental e médio, e também alguma coisa de ensino profissionalizante. Mas acho que o que eu quero tratar aqui é o surgimento da Secretaria de Educação à Distância no Ministério da Educação. Um pouco dentro daquela história do Meninos Eu Vi, a sigla da secretaria ficou CED. Colocar SEAD, eles não acharam muito bom, ficasse SED, poderia virar sede, e ficava meio estranho, né? Que eu tenho sede, né? E o secretário, o primeiro secretário, agora me foge o nome dele, de Educação à Distância no Ministério da Educação, ele gostou de botar os dois E's, então, SE de Secretaria e ED de Educação à Distância, porque também vira a palavra inglesa seed, que é uma semente, né? Então, a ideia de que isso estava se plantando uma semente. E há nesse momento, então, 1997, 8, 9, até o ano 2001, o grande movimento que se faz em termos governamentais é a TV Escola, a criação da TV Escola, com uma ideia de que é uma TV que faria... desculpem, eu tenho que... Ficou o meu... uma TV que faria a formação, né, em TV aberta, ou via satélite, né? Então, a educação à distância ela era central a ideia de formação por televisão, mas houve também um trabalho em paralelo, que é o Proinfo, que começa todo o desenvolvimento de uso das tecnologias de informação e comunicação, o computador, né, a internet nascente aí, né, a ideia de educação por internet. E são dois processos que vão ficar meio paralelos. Ele vai ter muito mais investimento na TV Escola, mas o Proinfo vai permitir uma caminhada bem interessante do Brasil em relação a essas questões da internet, mas ainda sempre com uma ideia de que fazer educação à distância usando a internet não era visto como uma coisa muito interessante. Se tinha muita desconfiança se ia funcionar mesmo. Não tem muito tempo para entrar em detalhes, depois nas perguntas vocês podem perguntar algumas coisas, mas eu quero mostrar aqui para vocês que movimentações acontecem a partir dessa regulamentação da educação à distância, a partir do fato de que a LDB cita a educação à distância, começam algumas movimentações para educação à distância na educação superior. E aí tem três movimentos importantes, um movimento que a gente só tem agora na memória, que é o Brasilead. O Brasilead foi uma tentativa de um consórcio das faculdades de educação das universidades públicas brasileiras para que começassem um processo, a experiência de educação à distância. Esse consórcio não conseguiu avançar muito, não tinha muito apoio governamental para essa ideia, mas ele criou uma movimentação interessante nas instituições de educação superior. Tem um papel muito grande a Universidade do Mato Grosso, aqui, né, Federal do Mato Grosso, pela experiência que já estavam já estavam preparando, né, e que vai dar origem, eu vou falar do primeiro curso à distância, curso superior à distância no Brasil. Um pouquinho depois do surgimento do Brasilead, surge a Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, que existe até hoje, né, que hoje ela funciona muito mais como representação dos interesses da educação superior privada. E acontece a Unirede, começa uma organização das universidades públicas. O Brasilead, então, ele faz água, ele não consegue mais se sustentar, e começa um movimento mais integral das universidades, primeiro com uma ideia de criar um consórcio das universidades. E a Unirede, a ideia da Universidade Virtual Pública do Brasil, a Universidade Virtual do Brasil já tinha registro no nome, tem todo um problema, e por isso se acaba criando a ideia de Unirede. Ficou muito interessante, porque
hoje faz muito mais sentido falar Unirede, pensando, né, na educação à distância, do que naquela época, 1998, 99, quando ela é oficializada, primeiro como um consórcio das universidades públicas, praticamente todas as universidades públicas brasileiras, federais, mas estaduais também, algumas vão participar desse consórcio. Primeiro com curso de extensão e especialização, mas já plantando a ideia de se fazer cursos à distância, cursos de graduação, e a gente já vou trazer que a primeira experiência de curso de graduação patrocinado pelo governo federal vai ter a marca muito da Unirede. E mais tarde a Unirede se transforma numa associação. Vou falar isso também mais adiante. Então, hoje o que a gente tem dessas iniciativas, a ABED ainda existe, a Unirede ainda existe. A ABED como uma associação científica, uma associação que congrega também instituições e muito mais vinculadas ao ensino superior privado. E a Unirede, hoje também com características de associação científica e que congrega as instituições públicas. E a educação à distância na educação superior pública, como graduação, ela tem essas iniciativas principais, né? A Universidade Federal do Mato Grosso, que criou o primeiro curso de graduação à distância, o curso de licenciatura em pedagogia, num contexto bem diferente do que a gente tem hoje, né? Uma ideia ainda assim de curso por correspondência, porque não tinha como chegar em determinadas localidades. Maria Lúcia Neder, Kátia Morozov Alonso contam essas histórias de uma maneira muito interessante, que o principal meio de comunicação era o caminhão do leite, porque o correio não ia todos os dias para aquelas cidades, mas o caminhão que buscava leite nas fazendas ia. Então era o caminhão do leite que levava o material dos cursos, né? Um pouco depois surge a experiência do CEDERJ. Ele inspira e é inspirado pelo movimento da Unirede, que é um consórcio das universidades públicas do Rio de Janeiro, então, Federal do Rio de Janeiro, Federal Fluminense, Unirio, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para oferecer cursos à distância, com uma organização de polos, muito inspirada na experiência da UNED, da Espanha, começando a organizar cursos e com o aporte, principalmente, de recursos do governo estadual do Rio de Janeiro, para que pudesse dar conta de toda a logística necessária para os cursos à distância. E, de novo, aqui, no momento em que a produção de material impresso ainda era muito importante, né, essa mudança tecnológica tão rápida que a gente teve nos últimos anos, é difícil, às vezes, o pessoal mais novo entender que a gente não era tão fácil assim a gente se comunicar, né? Celular era só um telefone, não fazia mais do que ligações, né? Era pesadão, era grande e tinha dificuldades aí para a gente poder usar. E a comunicação de internet era por cabo físico, né? Então, o famoso ADSL, que pelo menos tinha, então, se conseguia já algum tipo de transmissão. Quer dizer, quando começou a ADSL, foi grande vantagem, não era mais linha de escadas, não tinha que fazer ligar para um número para poder ter a ligação, era bem complicado usar a internet. Mas aí, nesse processo todo, o FMT, eu posso cometer alguns errinhos do número exato, mas é 1999, CEDERJ, 2003, 2002 ou 2003, que começam os primeiros cursos, e em 2004, o governo federal vai organizar um primeiro edital de fomento a cursos de graduação à distância, que vai ser o Pró-Licenciatura. E esse Pró-Licenciatura foi organizado junto com a Unirede. Não vou entrar mais em muitos detalhes aqui, senão o tempo já está passando muito rápido, né? E o Pró-Licenciatura, ele vai, então, pagar bolsas, algum recurso de capital para organizar os cursos. Ele dá um passo importante, né, para que se criem cursos à distância nas universidades, com custeio direto do governo federal, né, por descentralização orçamentária. Licenciaturas, por quê? A mesma razão da França decidir fazer
engenharia e arquitetura para reconstruir o país. O grande problema do Brasil era a formação de professores. E na esteira do processo de licenciatura se constrói a UAB, que tem o desenho básico do processo de licenciatura, que a UAB decuplifica, quer dizer, fica 10 vezes maior, né? E você sabe um pouco de como é que acontece essa modificação da educação à distância no Brasil. Uma coisa importante, ainda falando da UAB, é porque essa é uma discussão que está hoje muito, muito forte, é que a educação à distância nas universidades públicas ela depende muito desse recurso federal. Não existe no orçamento das universidades a possibilidade de elas fazerem o curso à distância, né? Não entra no cálculo do custo-aluno, etc. E essa é uma discussão bem grande que está se fazendo agora, para ver se se consegue mudar esse quadro. Por quê? A UAB é um projeto gigantesco que cria uma quantidade enorme de vagas em cursos à distância no Brasil, mas que é só um pedacinho de tudo que existe na educação superior. Porque a gente tem um movimento muito importante na história recente, especialmente de 2008 para cá, 2009 para cá, que é a educação à distância na educação superior privada. E ela vai aparecer de duas maneiras. Um primeiro movimento forte da educação superior privada. Primeiro, existe um movimento de algumas instituições que querem fazer experiência, etc., mas depois aparece como estratégia de aumento de faturamento. Hoje é uma grande fonte de renda para as instituições. Mas existe também uma outra estratégia de educação à distância privada, especialmente instituições privadas mais tradicionais, como, por exemplo, as comunitárias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem muitas, mas tem espalhadas pelo Brasil, as confessionais também, que é como estratégia de sobrevivência, porque como há muita oferta de cursos à distância nessas instituições privadas com fins lucrativos, a preços muito baixos, os cursos presenciais começaram a não ter alunos. E uma maneira de sobrevivência dessas instituições foi criar cursos à distância para poder dar conta, né, dessa falta de procura dos alunos. O que a gente tem hoje é um quadro, então, em que a gente tem um aumento gigantesco da educação superior privada e uma perda muito grande na educação superior pública, e os cursos de formação de professores são um problema bem grave nesse sentido, porque uma coisa é eu fazer uma educação superior à distância, em que eu tenho preocupações muito grandes sobre os processos práticos de como é que eles vão acontecer. No caso das licenciaturas, o funcionamento em conjunto com as redes de educação pública. E outra coisa é eu fazer de uma maneira que eu estou simplesmente disponibilizando conteúdos e, de certo modo, vendendo diploma, e que é o que está acontecendo em muitos desses cursos. Não se pode dizer que todo curso à distância privado é ruim, mas a gente sabe que muito curso à distância privado é ruim, né? E a gente tem aqui um problema, né? Qual é que é o futuro da educação à distância? Né? Eu fiz essa história super rápida aqui, né? Mas o que a gente tem? Será que a educação à distância vai ser essa forma de facilitação do acesso? Uma discussão bem importante, e aí quero terminar minha fala com isso, com essa reflexão, quero deixar essa bola picando aqui para vocês, talvez a gente possa explorar um pouquinho no debate. Mas é bom que vocês discutam isso no curso de vocês, que praticamente nenhum país do mundo, exceto o Brasil, usou a educação à distância para massificação da educação superior. A estratégia da educação à distância, ela sempre foi uma estratégia de capilarização da educação superior, ou seja, fazer a educação superior chegar em determinados lugares ou para determinadas populações que não tinham acesso à educação superior. A África do Sul tem exemplos sensacionais em relação aos presidiários, né? A Unisa gosta de salientar que Nelson Mandela teve um curso superior porque, enquanto estava na prisão, fez o curso à distância da Unisa, né? Que é a Universidade da África do Sul. Então, presidiários, agentes de saúde, agentes penitenciários, pessoas de localidades afastadas,
né, que no centro-oeste e no norte do Brasil é muito forte, mas não precisa... Aqui no sul do Rio Grande do Sul isso também é um problema muito sério, o norte de Minas Gerais, né, então a gente tem várias situações no Brasil de problemas de localização. Bom, mas aconteceu esse movimento forte da educação superior privada e a gente precisa conseguir fazer com que haja uma depuração desse processo. E essa discussão precisa ser feita, e essa discussão tem que aproveitar as experiências boas e ruins que se teve nessa história, que é uma história pequena, mas que é uma história que tem boas e más práticas que possam nos inspirar de como se pode caminhar para a educação à distância aí para frente. E ainda tem essa questão das tecnologias, né, que mudaram completamente a forma, mas ainda fica o conceito de educação à distância, que é muito comum a gente discutir, mas a gente consegue, na situação de transmissão por streaming, se que nem o presencial. Se é que nem o presencial, não é o presencial. Né? E essa é uma discussão importante da gente fazer, os ganhos e perdas que se tem quando se faz educação à distância. Nem tudo é bom, mas nem tudo é ruim. E essa discussão precisa ser feita, a gente precisa saber que vantagens a gente pode ter e pode tirar com a educação à distância, e o que a gente tem vantagens fazendo o ensino presencial. Acho que dentro dos meus 40 minutos corri um pouquinho aqui para passar, mas já vi que tem um monte de perguntas, então vou deixar que a Ana Carolina passe aqui. Quero agradecer a oportunidade. Aqui está o meu e-mail, se alguém quiser depois entrar em contato comigo, estou à disposição. Obrigada, professor Sérgio. Assim, é uma alegria, e o quanto a sua fala também suscita novos questionamentos para nós que trabalhamos com educação à distância. O censo do ensino superior saiu um pouquinho antes do exúdio do ano passado, e parece que a gente nas universidades, nós somos uma gotinha no oceano de matrículas que existem da educação à distância no Brasil. Então, nós temos várias perguntas aqui sobre o seu posicionamento. E antes de passar para quem nos assiste, eu queria justamente questioná-lo sobre essa questão desse movimento. Parece que assim, o mercado brasileiro hoje está tomado pelas instituições privadas e que ofertam educação à distância, e não parece um movimento... não é que não existe um movimento, mas assim, é muito pequena a participação das universidades públicas que têm, de fato, esse compromisso com uma educação à distância de qualidade, gratuita. Então, assim, como que você vê... Eu não sei se é inatividade das universidades. Eu acho que, assim, quando a gente vê, de repente, editais da OAB, 35 vagas num polo específico, né? E a gente está falando aí de milhões de matrículas que hoje a educação à distância tem nas universidades privadas. Então, de repente, qual é a luz no fim do túnel, pensando como que a universidade pública brasileira pode ocupar espaços que estão tomados pela universidade privada no Brasil? Pergunta de $1 milhão. Sim. Assim, a gente tem um problema muito sério, que o Brasil optou, nos anos 60, de fazer a expansão da educação superior usando a educação privada. Tá? E nenhum governo mudou essa figura. Né? A gente tem uma expansão bastante grande da educação superior nos governos Lula e Dilma, mas mesmo assim ela já não representa uma cosquinha no todo, né? E enquanto a gente estava lidando com instituições muito comprometidas com a questão da educação, isso não era tão problemático, né? Porque nos anos 70 começam a aparecer, principalmente nos anos 70, mas desde os fim dos anos 50, mas nos anos 70, principalmente, que aparecem instituições privadas, ou confessionais, ou comunitárias, ou famílias que tinham um colégio privado, que transformam isso numa faculdade. Começa a ter esse processo
e a gente tem pessoas envolvidas com a educação. E hoje a gente tem vários desses grupos privados que o CEO desse grupo é um agente financeiro, né? A holding é uma holding de um agente financeiro. Então não existe... e o próprio Banco Mundial tem um documento muito interessante, que o Banco Mundial recomendou que o Brasil abrisse para a educação superior privada com fins lucrativos, e que o governo Fernando Henrique faz isso, né? A Constituição abre essa possibilidade, e há um decreto em 92, abrindo essa possibilidade do ensino privado com fins lucrativos, e a gente perde o controle disso, né? Poucos países no mundo têm essa facilidade de instituições com fins lucrativos, e menos ainda um peso tão grande das instituições com fins lucrativos, né? E isso faz com que a gente tenha um problema muito sério de como travar isso. Vai ter que fazer um movimento de trava, realmente, né? E isso é muito, muito sensível politicamente, são grupos muito poderosos, né? Então tem que ser feito isso com muito cuidado. Eu participei na redação do Decreto 5622, né, da regulamentação em 2006 da EAD, eu participei na implementação dos sinais, a gente buscava meios de fazer, trancar algumas coisas, e a gente viu que as trancas que a gente tinha colocado não foram suficientes. Agora vamos ter que fazer um processo um pouco de volta atrás. Vai ser dolorido, vai precisar ter muita coragem do governo fazendo isso. Acho que já está se criando um ambiente favorável para que os cursos de formação de professores tenham essa trava. A área da saúde tem segurado isso, né? Conversando com pessoas de outros países, como é que vocês fizeram para isso? Como a grande maioria dos países, os cursos à distância são basicamente só em instituições públicas, simplesmente o governo decide que não vai ter medicina à distância. Nem entra essa discussão, né? Mas aqui no Brasil é diferente, né? A gente vai ter, sim, universidades vagabundas mundo afora, é verdade, né? Que vendem diplomas, que eu recebo e-mail de universidades, faça seu doutorado sem precisar ir à aula, né? É só pagar e vai ganhar o diploma, né? Então essas coisas existem, e não só no Brasil, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, e fundamentalmente eu só vejo uma saída de crescimento da educação à distância pública incorporando a educação à distância no orçamento das universidades. Enquanto for um orçamento à parte, como é o AB, a gente não tem como crescer, porque pega o limite orçamentário do Ministério. E a universidade pública ela tem uma característica muito interessante, que tem que ser estudado até psicologicamente, é que mesmo nos períodos de maior arroxo das universidades, as universidades nunca deixaram de crescer, de aumentar as suas vagas, de aumentar as suas matrículas. Porque existem soluções internas que a gente consegue. Mas também não dá para fazer só no voluntariado, né? Tem que ter uma forma de calcular o custo desse aluno, que isso entre no orçamento da universidade, e a universidade administre isso a partir da sua dinâmica. E aí sim eu acho que é possível haver uma expansão na educação superior à distância na esfera pública, né? Não para substituir os presenciais, mas a gente encontrar caminhos aí que possam realmente serem significativos, né? Porque senão a gente fica amarrado no modelo da UAB, no modelo nessas formas que acabam sendo muito de aprisionamento, né? Eu acho que a liberdade acadêmica ela é muito importante acontecer, e as instituições têm que ter essa liberdade. Bom, aqui o Maurício Weber, ele pergunta justamente isso: qual era a sua opinião sobre as resoluções do MEC em terminar com alguns cursos superiores totalmente AD, licenciaturas e saúde? Acho que você já respondeu. Se o senhor acha que a modalidade EAD irá ultrapassar a modalidade presencial? Aqui quem pergunta é o Djalma de Oliveira. Aqui fiquei em dúvida se é em número de matrículas ou de alguma outra forma. Bom, assim, em primeiro lugar, a gente tem que fazer eu uma vez tive um debate bem interessante com o pessoal da área da saúde, farmácia, enfermagem,
porque tem uma informação falsa que se passa, tá? É raríssimo no Brasil um curso totalmente à distância. Praticamente nenhuma diretriz curricular permite um curso totalmente à distância. Ele vai ter estágio vai ter que ser feito. A pandemia nos fez criar algumas estratégias de estágios à distância, né? E aí tem que dar uma cuidada com isso. Mas a gente tem que sair desse discurso, porque não pode ter curso 100% à distância. Facilmente a gente vai mostrar que os cursos não são 100% à distância. Porque tem tutoria presencial, porque tem algumas coisas práticas, né? Nenhum curso de educação física à distância o aluno não tem acesso a um ginásio, a práticas esportivas, eles têm. Os cursos de enfermagem à distância têm coisas presenciais. A questão é a dimensão desse presencial, né? A gente sabe que estava anteontem, numa reunião aqui de universidades com a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, e o relato de cursos que fazem estágio de licenciatura, que o estágio é o aluno dar uma aula. Não, isso é que a gente tem que impedir, né? Então, a gente não pode chegar nos cursos, acabar com os cursos 100% à distância. Eles não existem. Mas a gente tem que ter uma decisão importante, que eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer sempre é: o que é possível ser à distância em cada curso? Não existe curso que não pode ser à distância, mas eu preciso definir o que pode ser à distância naquele curso. Tem coisas, sempre, em qualquer curso, tem disciplinas, tem áreas que podem ser feitas à distância, mas tem algumas coisas que têm que ser feitas presencialmente, né? E as licenciaturas é um caso bem importante disso, os cursos da saúde também, né? Então, não dá para dizer, não pode ter curso de psicologia à distância. Não, a Universidade de Hagen tem curso de psicologia à distância há mais de 50 anos, tá? Uma universidade reconhecida mundialmente, né? Então, não, mas bom, a gente precisa encontrar o corte e precisa ficar explícito esse corte. E isso aí tem um movimento importante que as áreas têm que fazer junto ao Conselho Nacional de Educação, junto ao Ministério da Educação e junto ao Legislativo também, para evitar que se criem leis para facilitar essas coisas que a gente está hoje vendo, né? Que algumas coisas são meio complicadas quando vai para o Legislativo. E eu acredito também, professor, o quanto algumas coisas que são inerentes à educação, então, por exemplo, quanto que a gente discute da formação de professores, daquelas 400 horas de estágio, quanto efetivamente o aluno está na escola, o quanto ele utiliza esse espaço, essa carga horária completa na escola. E parece que, quando vem para a educação à distância essa discussão, parece que cria uma dimensão maior. Eu até esses dias comentei com uma professora que estávamos organizando os estágios e num curso presencial, e nós temos uma carga horária específica, e ela questionou, mas 40 horas na escola é muita coisa, de repente, para o aluno que é trabalhador. E aí eu falei para ela assim, você se operaria com um médico que não cumpriu as 3.000 horas de residência em cirurgia na cirurgia? Aí ela falou, é verdade. Eu falei, então, por que na educação, né, nos cursos de formação de professores, nós permitimos, de repente, situações em que a gente desvaloriza até mesmo essa prática, essa vivência na sala de aula, e a gente não está falando de educação à distância. Nós estávamos numa discussão de um curso presencial, tá? E aí queria... o senhor acabou de responder, assim, de elucidar algumas questões de um fórum que os alunos vão responder aí do terceiro módulo dessa disciplina, que é justamente isso, né? É uma discussão. Existem cursos que podem ser à distância ou cursos que não podem ser à distância. Parece que aqueles cursos que têm maior prestígio, vamos dizer assim, no mercado, então direito, medicina, esses não podem ser à distância. Mas as licenciaturas podem acontecer à distância. E aqui, professor, para a gente continuar, temos mais alguns minutinhos. O Gianni pergunta,
a sua postura sobre o avanço da pós-graduação em stricto sensu, mestrado e doutorado na modalidade à distância. Eu tive a oportunidade de participar do GT da CAPES, que discutiu essa questão da pós-graduação stricto sensu à distância, e a gente bateu muito numa tecla. A CAPES está discutindo se vai publicar o nosso relatório final, mas a gente estudou muito, discutiu muito as possibilidades, e inclusive a nossa obsessão era evitar que na pós-graduação stricto sensu aconteça o que aconteceu na graduação. E aí, e a maneira como a gente viu é afirmando isso, que em se tratando de pós-graduação, de jeito nenhum tratar a educação à distância como forma de massificação. Educação à distância tem que ser forma de capilarização, fazer com que a ciência chegue em determinados lugares. Lá no oeste do Amazonas, eu preciso chegar com a educação à distância. Em certas regiões do Pantanal, eu preciso ter formação de pessoas, inclusive em pós-graduação, mas eu preciso ter aí uma vivência científica. E por isso eu preciso ter uma instituição perto, que ela pode não ter ela sozinha a possibilidade de fazer a pós-graduação, mas consorciada com uma outra instituição mais forte, ela poder ter essa experiência científica, porque é isso que a pós-graduação em stricto sensu vai fazer. Então, eu acho que a gente pode fazer. Existe uma discussão importante, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, que a gente precisa fazer, que é essa questão se a gente vai universalizar ou não a educação superior. Em nenhum lugar do mundo a educação superior ficou universalizada. A gente até considera que a educação é universalizada quando tem mais de 60% da população de 18 a 24 anos que frequenta a educação superior, porque tem pessoas que não querem fazer educação superior, que não vão fazer educação superior, e faz parte disso, né? E tem a questão da pós-graduação, que é a produção científica, que nem todo mundo precisa fazer isso, né? Então, eu preciso garantir que essa qualidade eu preciso, sim, que ela vá crescendo, mas vá crescendo sustentada, não pode ser um crescimento assim ao léu, e por isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Tanto é que é a terceira vez que a CAPES faz um edital não, a segunda vez que ela faz um edital para curso à distância, e até hoje, então, ela aprovou um curso só, né, de mestrado à distância, que foi no caso do Cefet do Rio de Janeiro, que tem uma experiência de participação no CEDERJ, que tem, porque de muitas propostas feitas, a maioria foram rejeitadas, porque também se começa a fazer arremedo, né? Aí a educação à distância é simplesmente botar uma câmera e transmitir a aula. Não, não é isso, né? Tem todo um planejamento, vocês estão fazendo curso de tutoria exatamente porque tem toda uma logística importante, que é a diferença entre o não presencial e o à distância, que precisa também ser feita essa distinção. E até mesmo da mudança de cultura e concepção mesmo dos professores, né? Sim, nós vemos muito isso, porque se você abre os cursos à distância, você não forma esses professores para compreender que é uma modalidade que precisa de materiais próprios, que existe um modelo pedagógico específico, o ambiente virtual vai virar, a gente brinca, né, que é uma árvore de PDF ou vídeos, né, ou aulas como nós vimos na pandemia. O professor marcava 4 horas de aula síncrona e falava, e aí depois tinha a característica que isso era educação à distância. A gente falava, não, isso é o ensino remoto, é uma outra perspectiva. Mas eu não respondi a questão da relação entre presencial e EAD. Bom, infelizmente no Brasil a gente já a EAD está chegando praticamente, está já igualando a presencial e deve ultrapassar. Isso é muito ruim, tá? Dentro daquela minha colocação antes, que a gente vê o que pode ser distância e o que não pode ser, eu acho que a gente tem que ter presente. É muito diferente de conhecer as pessoas bidimensionalmente ou tridimensionalmente, né? A vivência do grupo é diferente, né? Por exemplo, eu sou hoje coordenador do NDE, do curso de pedagogia aqui da URGS,
E a gente definiu claramente que existem reuniões que a gente pode fazer online, conforme a pauta da reunião, mas tem pautas que não pode ser online, porque a convivência presencial, porque se eu faço agora um olhar aqui para a Carol, ela não vai notar que eu estou olhando para ela, que eu estou olhando para a câmera, né? E quando é presencial, esse olhar pesa muito na aula. Não? Então, eu vou ter que... Eu preciso preciso entender que a educação à distância, o ideal que eu vejo é a gente integrar cada vez mais a educação à distância e presencial, mas a gente sempre ter esse cuidado de o que é interessante ser à distância. E nunca vai ser algo de suplantar a educação presencial. A gente chegar no número de que a EAD ultrapasse o presencial é um mau sinal para a qualidade da educação no Brasil. Obrigada, professor. E aqui, dando os nossos encaminhamentos finais, o Vitor faz uma pergunta que é como que a educação à distância está sendo pautada no novo Plano Nacional de Educação. Se o senhor tem, com certeza, acompanhado. Olha, é muito triste. Essa pergunta do Vitor é muito importante, até porque é muito triste, porque o que acontece? A CONAI ela tem uma participação muito grande nos movimentos sociais, etc., e a gente tem... como a educação à distância acaba sendo vista por em muitos contextos como uma experiência do privado, a educação à distância é tratada com muito preconceito. E nas discussões da CONAI, embora abriu espaço, ainda tem muito preconceito com a educação à distância. Tá? Assim, a gente vê documentos da Anfop, etc., que vão trazendo com muita restrição a ideia da educação à distância. Eu acho que a gente não está conseguindo fazer uma discussão madura sobre o papel da educação à distância. Os interesses são muito diversos. E aqui é muito importante, eu acho que a Unirede tem um papel extremamente importante de conseguir pautar melhor a discussão da educação à distância, porque a ABED tem feito um movimento que é muito preocupante, inclusive usando muitas universidades públicas como alavanca para isso, né? Que é, por exemplo, quando a nova resolução para a formação de professores, que ainda não foi homologada pelo ministro, né, mas deve ser homologada, talvez com algumas pequenas alterações, ela queria que não tivesse nenhuma restrição para cursos de licenciatura à distância. Tem que ter restrição. Essas restrições podem ser exageradas? Eu diria, elas podem e certamente serão exageradas. Porque a gente faz aquele movimento da curvatura da vara, né? Como a coisa foi demais para um lado, a tendência é ir demais para o outro lado, segurar as coisas. Isso vai ser ruim. Isso tem seu preço, mas é melhor do que deixar a coisa do jeito que está, que é muito preocupante. Quero deixar bem claro, eu não penso que a educação à distância é uma educação de segunda categoria. Ela não pode ser uma educação de segunda categoria. Mas ela não pode ser tratada como substituição das experiências presenciais. Acho que a gente vai incorporar a tecnologia de maneira que a gente não precise mais até tratar a educação à distância separadamente, né? Que os cursos possam ser realmente híbridos para valer, não só fazendo aulas híbridas, né? Com transmissão, mas isso significa que a gente tenha realmente um trabalho importante da presencialidade, da comunicação, da troca de experiência, da dialogicidade, que em algumas situações a dialogicidade acontece muito bem no processo não presencial, mas em certos momentos a dialogicidade e a vivência prática, eu preciso que ela seja presencial e não se pode abrir mão nem num curso à distância. Muito obrigada, professor, pelas suas contribuições. Foi muito importante nesse momento. Eles estão iniciando a caminhada deles na segunda disciplina, para quem é estudante do nosso curso de pós-graduação, então de Fundamentos de Educação à Distância. Queria agradecer mais uma vez a sua participação e queria deixar alguns recados aqui. Nós vimos alguns questionamentos ali nos comentários.
Então, a questão do certificado, vocês viram que é disponibilizado um link para vocês vão, em cada palestra, vocês vão preencher com os dados de vocês. Nós temos até 60 dias para fazer a liberação desses certificados, então você pode cadastrar com o seu e-mail institucional, quem é da universidade, e quem não é da universidade vai cadastrar com seu e-mail pessoal esse formulário. Daqui 60 dias, porque nós temos um sistema interno da universidade que vocês viram que ela colocou certificados.fms.br, que quando o seu certificado está disponível, quando uma pessoa cadastra o seu certificado, você recebe um e-mail falando que o seu certificado está disponível. O que é importante é que esse momento que vocês estão participando aqui é um momento de aprofundamento das discussões. Então, questões relacionadas à lista de presença, elas vão sendo colocadas ali no comentário ao longo da fala de quem está, ou sempre ao final. Então, não se preocupem com isso. Isso para nós, assim, né? Pensando numa transmissão de um professor de uma universidade pública lá do Rio Grande do Sul, nós temos uma equipe de host aqui disponível para fazer essa transmissão. Quem olha os comentários. Então, não se preocupem com isso. O que é importante é que essa lista, esse formulário, ele é fechado sempre ao final da palestra. E ele vai certificar as pessoas que estiveram online aqui com a gente, tá bom? Então, muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui. No próximo mês, nós teremos uma palestra sobre neurociência e aprendizagem, que é a nossa próxima disciplina. Então, não esqueçam de ativar. Nós já temos todos os links disponíveis aí no YouTube. Não esqueçam de ativar o sininho para que vocês sejam lembrados. E, professor, uma boa noite para você. E, mais uma vez, muito obrigada. E para você que está em casa, até o mês que vem. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês.